Deus está dizendo: saia do ativismo, vem para o lugar de intimidade, vem para o lugar do quebrantamento, vem para o lugar onde eu vou me revelar a você. Não mais a superficialidade, é tempo de intimidade. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Eu creio que Deus quer levantar nessa noite mulheres que são como Eva. Eva, Jennifer. Sim. Não por aquilo que ela viveu, não pela queda, mas pela promessa que ela carrega. E eu quero hoje falar sobre essa mulher, Eva. A gente acabou de ler um texto do Antigo Testamento, que está na seção do Pentateuco, cujo autor foi Moisés, e ele escreveu esse texto para registrar o momento da criação do mundo para o povo de Israel. E para mostrar que desde a sua criação, Deus ele separou um povo para o adorar. Um povo que era separado para o adorar. E eu já quero desde já dizer para você, que talvez está aí com crise de identidade que eu já passei. Deus, por que eu estou nesse mundo? Por que eu nasci nessa família? Por que eu vivi? Por que eu estou aqui? Eu quero te dizer, você nasceu para o louvor e para a glória de Deus. Você nasceu para o louvor e para a glória de Deus. Você nasceu para adorar. É para isso que você nasceu. Você nasceu para o exaltar. E tudo que há em você vai apontar para Jesus. Tudo que há em você vai glorificar o nome dele. Tudo que você fizer, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, tudo façam para a glória dele, para o louvor dele. E o Senhor vai fazer isso na sua vida. E sabe o que é interessante? A despeito dos seus erros, a despeito das suas falhas, a despeito das ferramentas que há no inferno para paralisar a tua vida, você nasceu para adorar a Deus. Grava isso. Jennifer, a despeito dos meus erros, das minhas fraquezas, dos meus tropeços, das minhas falhas, sim, porque o que vai prevalecer na sua vida é o projeto original do céu. Você nasceu para o louvor e para a glória dele. Porque desde o início da criação, de capa a capa da Bíblia, nós vamos ver Deus buscando um relacionamento. Diga comigo, relacionamento. É um relacionamento, não é de chefe e empregado. Não é um relacionamento de servo e senhor. É um relacionamento de pai e filho. De capa a capa a gente vai ver isso. E é interessante que lá em Lucas 3,38, quando Lucas ele vai redigir a genealogia de Jesus até Adão, e quando ele vai mencionar a origem de Adão, ele menciona Adão, filho de Deus. Porque desde o início da criação do mundo, Deus fez Adão para ser o seu? Para ser o seu? Estão comigo? Caminha comigo nessa palavra. Então Deus ele está buscando essa filiação, esse relacionamento. Gálatas 4:7 diz: assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, ele também te faz herdeiro com Cristo. Ele te faz herdeiro de todas as coisas. Você não é mais escravo, você não é mais escrava. Deus está te convidando para você adentrar no lugar de filha. E quando a gente olha o jardim do Éden, e a gente vai ver o cenário, Gênesis capítulo 2, versículo 9, vai dar um retrato do cenário desse jardim. A Bíblia diz que tinha árvores lindas de todos os jeitos, frutos bons de comer. E no meio desse jardim tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore da vida, ela mantinha no homem os propósitos de Deus. E a árvore do bem e do mal é a árvore do pecado. É a árvore que trouxe para nós a consciência do pecado. Entenda uma coisa, que quando Deus ele criou o jardim do Éden, ele criou para que o homem vivesse baseado nos princípios de Deus. E a sociedade que a gente vive hoje, ela não é baseada em princípios. A sociedade que a gente vive hoje, ela é baseada por lei, porque a gente precisa da lei para ajustar a sociedade.
A gente precisa da lei porque tem aluno não respeitando mais professor, batendo em professor. Tem filho batendo no pai. Tem pai matando o filho. Então nós precisamos de lei para dar um limite à sociedade. E a Bíblia vai dizer que a lei foi dada para os criminosos, para os marginais. Porque quem anda no temor do Senhor não precisa da lei. Quem anda no temor do Senhor vai andar debaixo de princípio. Quem anda no temor do Senhor vai andar debaixo da palavra. Quem anda no temor do Senhor vai andar pelos princípios do céu e não pelas leis da terra. Porque a lei, diante dos seus princípios, ela se torna pequena. Porque deixa eu te dizer, o caminho é estreito. E o caminho é estreito. O Senhor nos convida a andar por esse caminho. E a gente vive numa sociedade que a gente não tem mais respeito por ninguém. E a gente só quer viver aquilo que a gente quer. Então, a árvore do bem e do mal, ela nada mais é que ela alimentava o eu do homem. E a gente acha que por estar necessitado da autossatisfação, porque o meu prazer e o meu desejo, ele precisa ser satisfeito, isso justifica qualquer coisa. Então, para eu estar bem, justifica gritar. Para eu estar bem, justifica bater. Para eu estar bem, justifica fazer escândalo no trânsito. A gente acha que para estar bem, justifica todas as coisas. Mas hoje, o que o Senhor está nos dizendo: ei, eu tenho uma árvore da vida que vai te alimentar. Eu tenho propósitos do céu que vai te alimentar. Você não vai se mover pela terra, você vai se mover pelo céu. E é interessante que Deus, ele coloca duas árvores diferentes. E a árvore do bem e do mal nada mais é que se eu te convido para você entrar na minha casa e eu não te apresento a porta de saída, você não é um convidado, você é um prisioneiro. É como se Deus tivesse colocado ali uma árvore, a árvore do bem e do mal, que era a oportunidade que se o homem, embora Deus dissesse, não é bom que você coma desse fruto, mas se você quiser se ver livre da minha presença, se você quiser se ver livre do que eu tenho para você, você tem uma porta de saída. A árvore do bem e do mal, ela representa exatamente isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele não quer que você o sirva por obrigação. Deus, ele não quer que você o sirva e o adore obrigado. Deus, ele quer que você o sirva espontaneamente. Deus não quer que ninguém o sirva de maneira obrigada. Entenda, Deus, ele nos convida para um lugar de intimidade, mas você não é obrigado a adentrar nesse lugar. Mas eu creio que essa noite Deus está levantando mulheres sedentas, mulheres que querem ser íntimas, mulheres que vão fechar a porta de saída e vão dizer: eu mergulhei para nunca mais sair, eu entrei para nunca mais sair, eu me converti para nunca mais me desviar. Ah, eu tomei um posicionamento hoje. E essa palavra ministrou muito ao meu coração, porque ela me faz ir lá em João capítulo 6, versículo 66. É 666. Para mim esse é o versículo mais triste no meu coração. É algo particular, que Deus ministra muito ao meu coração, porque Jesus, ele estava lá pregando as boas novas. Jesus estava lá pregando a palavra e dizendo: eu sou o pão vivo. E a Bíblia vai dizer que os discípulos e muitos que o seguiram o abandonaram. Você já foi abandonada? Jesus já foi abandonado. Você já foi largada? Jesus já foi largado. Você já foi desprezada? Jesus já foi desprezado. E nesse texto vai mostrar que Jesus, ele foi desprezado, abandonado. Discípulos deixaram de seguir, viraram as costas para ele e disseram: não quero ouvir essa mensagem, porque na hora que ele tem pão para me alimentar tem multidão, mas na hora que ele começa a dizer verdade, que confronta a minha alma, eu viro as costas, porque eu só quero aquilo que me convém da parte de Deus. Mas é interessante que nesse momento, mais uma vez, ele vai abrir a porta de saída. Mais uma vez, ele olha para os 12 e fala assim: se vocês quiserem ir, essa é a oportunidade, podem ir. Ele olha para Judas, ele olha para Pedro, ele olha para André e diz: se vocês quiserem ir, aproveita, pega o bonde e podem ir. Mas Pedro vai dizer uma das coisas mais lindas. Ele vai dizer: Senhor,
Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem aquilo que a minha alma precisa? Senhor, não há lugar nessa terra, não há ambiente nesse mundo que se compara à tua presença. É de ti que eu preciso. Eu fecho a porta da saída e hoje a minha vida é por completo. É por completo. É por completo. Não mais pela metade, mas mulheres que se entregam por completo. E ele diz: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Deus, ele quer relacionamento. Ele não quer te dar um contrato de trabalho na igreja. Ele não quer um ativismo religioso que faz e faz para Deus sem Deus, que faz e faz para Deus sem relacionamento, que faz e faz para Deus. Tem muitos que estão se perdendo no ativismo, porque não adianta fazer a obra sem o dono da obra. Não adianta fazer a obra sem um relacionamento com o dono da obra. Deus está dizendo: saia do ativismo, vem para o lugar de intimidade, vem para o lugar do quebrantamento, vem para o lugar onde eu vou me revelar a você. Não mais a superficialidade, é tempo de intimidade. Tem muita gente que está até fazendo, mas está fazendo no automático. E é fácil a gente apontar os outros. Um dia eu estava fazendo no automático. Isso foi na pandemia, muitos anos atrás. Eu tive uma experiência com Deus. Uma vizinha me mandou uma mensagem e falou assim: Jennifer, eu fiz umas empadinhas aqui para você. Vem aqui buscar no andar de cima. O automático, eu fui para onde? Pro elevador. Mas tinha uma escada, era só um lance de escada. Eu estava e nada do elevador subir. Eu, meu Deus, esse elevador está demorando. E eu fui no alto. E aí o Espírito Santo falou: eu não te chamei para você andar no automático. Eu te chamei para você fluir no meu espírito. E eu me lembrei: meu Deus, tem a escada. E talvez você diga: o que tem empadinha? Deus vai usar os lugares, as coisas mais comuns do seu dia para ministrar verdades ao seu coração. E Deus falou comigo: eu não te chamei para você estar no automático. Eu não te chamei para você cantar no automático, pregar no automático, orar no automático, vir para a igreja no automático. Se você não entender o propósito pelo qual você está aqui, você só está perdendo o seu tempo. Se você não entender que Ele morreu na cruz para te salvar, você está perdendo tempo. Se você não entender da onde Ele te tirou, o que Ele fez na tua história, você só está perdendo o seu tempo. É por isso que o Senhor está chamando mulheres reais, mulheres verdadeiras, que não vão viver de evento, mas vão viver pelo Espírito. Porque evento passa, e quando esse culto acabar, as mulheres vão continuar acesas, cheias do Espírito, cheias do fogo, cheias da autoridade, cheias da presença. É isso que Deus, Ele quer fazer. E Deus, Ele criou a mulher. E a gente agora vai adentrar lá no primeiro versículo de Gênesis capítulo 3. Se você quiser abrir sua Bíblia e vir caminhando comigo, fique à vontade. E a Bíblia vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. E ele foi lá e perguntou à mulher. Deus criou a mulher para um propósito tremendo. Deus criou a mulher para uma missão muito importante. Deus criou a mulher de maneira muito genuína e regular. Ele não criou ela do pó da terra, Ele criou ela da costela de Adão. Eu quero te dizer, mulher, você é única. Eu quero te dizer, mulher, igual você não existe. Não existe uma cópia da sua digital, não existe uma cópia de você. E você precisa entender o seu valor. E Deus confiou tarefas incríveis e únicas à mulher. Mas a mulher, ela se envolveu no episódio mais triste de toda a humanidade: a queda do homem. E esse texto, ele vai revelar exatamente isso. A queda, o erro, o tropeço, a frustração. E a Bíblia vai dizer que tudo começa com a mulher e a serpente. A serpente era a mais astuta, a mais terrível de todas as alimárias do campo. E o diabo, ele usou a serpente.
não é a serpente em si. O diabo se travestiu de serpente. Ele usou a serpente e ele escolheu estrategicamente a serpente, porque ela tinha características únicas que ele queria usar para seduzir Eva. A serpente era um animal sedutor. A serpente era um animal que se destacava. E eu vim aqui te dizer, o inimigo sabe exatamente as características que alguém precisa ter, que uma situação precisa ter, para te deixar impressionada. O inimigo sabe que precisa ser muito inteligente. O inimigo sabe que precisa conversar bem. O inimigo sabe que precisa ter boa aparência. O inimigo sabe exatamente o que precisa ter para você cair na cilada do inferno. E eu vim aqui te dizer, cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser é. E o Senhor está nos convidando para que a gente compreenda essa palavra. O inimigo, ele sabe quem usar. E a Bíblia vai dizer que se o inimigo, ele tiver, até que se passar por anjo de luz, ele vai passar. E eu estou dizendo aqui para mulheres que muitas vezes tropeçaram, que muitas vezes caíram, porque a conversa foi muito boa. A proposta foi muito incrível. As situações que te apresentaram te deixaram realmente impressionada. E a serpente, se aproxima de Eva e faz uma pergunta. Faz apenas uma pergunta. E é muito interessante, porque essa pergunta, bastou uma pergunta. Tem certeza, ele diz assim, que todas as árvores que estão no jardim você não deve comer? E bastou uma pergunta para mudar o coração e fazer Eva começar a questionar o que Deus ordenou. Bastou uma pergunta para que fizesse Eva duvidar do potencial dela mesma. Bastou uma pergunta que o inferno colocou na sua mente para você fazer questionar todas as promessas, palavras, ordenanças que um dia o céu te entregou. Cuidado, porque muitas vezes o inimigo vai te fazer duvidar ao invés de crer.